Todos os anos nos surpreendemos com novos conhecimentos relacionados com os mecanismos moleculares que estão subjacentes à própria doença, e esta sessão de encerramento do próprio congresso foi uma súmula de alguns dos aspectos de natureza molecular e celular que ao longo dos últimos meses têm vindo a público e que têm de facto reforçado o quanto ainda falta conhecermos em relação a estes mesmos mecanismos de doença, no sentido de encontrarmos outros alvos terapêuticos. E isto está um bocadinho em linha com uma outra ação que eu gostaria de facto de realçar, foi a Conferência Charcot dedicada especificamente ao tema da remielinização. É-me um tema particularmente caro, uma vez que alguns dos trabalhos que temos vindo a desenvolver são precisamente trabalhos nesta mesma linha, no sentido de percebermos quais são os mecanismos que podem estar implicados na reparação do dano induzido pela doença, isto é, na promoção da remielinização, e isto acabou por ser também um dos aspectos realçado nesta última conferência, nomeadamente na primeira parte, em que o próprio palestrante esteve a reforçar a importância da relação das células da glia com os neurónios, nomeadamente com os neurónios desmielinizados, que são então o aspecto core desta mesma doença. Depois acabou por voar um bocadinho sobre alguns dos outros aspectos moleculares que também foram enfatizados noutras sessões do Congresso, nomeadamente em relação aos novos mecanismos que podem ajudar a explicar a neurodegeneração e para além do importante papel dos neurofilamentos, até mesmo no que diz respeito ao facto de poderem ser biomarcadores deste mesmo processo, achei particular interesse ao facto de se ter encontrado também agora, nos estudos patológicos de esclerose múltipla, a acumulação anormal de proteínas na fenda sináptica e, portanto, estes agregados proteicos parecem assumir um bocadinho o comportamento da alfa-sinucleína que tão bem conhecemos noutras doenças, como é o caso da doença de Parkinson, e que acabam por estar também implicados em alguns dos mecanismos fisiopatológicos associados à doença. Esta disfunção sináptica relacionada com estes agregados proteicos pode ser um dos mecanismos que ajuda a explicar a disfunção de redes que cada vez mais se conhece em relação a esta mesma doença e que pode ajudar até mesmo a explicar alguns dos aspectos de natureza mais subjetiva, como por exemplo a ansiedade, a fadiga ou alguns dos distúrbios cognitivos que são conhecidos em relação à esclerose múltipla. E mais ainda, em relação a estes mesmos mecanismos da neurodegeneração e à regulação destes mesmos mecanismos, achei interessante a identificação da beta-sinucleína como uma das proteínas que se vai acumulando e que pode justificar também alguma reação de natureza imunomediada, em particular nas formas progressivas da doença, o que significa então que por detrás de muitas dessas formas também estarão mecanismos autoimunes, reforçando um bocadinho o papel que os fármacos imunomoduladores ou imunossupressores seletivos poderão mesmo ter em relação ao tratamento destas formas da doença. E ligado a isto, está também um hot topic que foi discutido sobre se deveríamos ou não oferecer terapêutica modificadora de doença a doentes com fenótipos progressivos da doença, e nesse aspecto a professora Patrícia Coyle foi particularmente enfática, pois ressalvou que por detrás das formas progressivas estão também os mesmos mecanismos, ou parecem estar os mesmos mecanismos que conhecemos para as formas ditas mais inflamatórias, e a identificação desta proteína, desta beta-sinucleína e destes agregados proteicos pode de facto ajudar-nos a compreender isto melhor. Um outro aspecto que também foi frisado nesta última sessão e que me parece interessante e que diz respeito também aos mecanismos de regulação da resposta inflamatória e imune nesta mesma doença, diz respeito ao eixo, digamos assim, intestino-cérebro, e a mais um conjunto de apresentações que foram feitas versando precisamente este tema e alguns aspectos também relacionados com a própria alimentação. Vimos o ácido propiónico, o triptofano, os ácidos gordos de cadeia curta, são substâncias químicas que vão efetivamente na nossa alimentação e que podem modificar alguns aspectos da permeabilidade da própria membrana celular e estar por detrás de alguns dos mecanismos que podem ser, do ponto de vista fisiopatológico, importantes nesta doença. E mais ainda, também poderão estar relacionados com alguma disfunção de algumas células específicas, como são os linfócitos
TH17, e parece que a disfunção glutamatérgica induzida por estes mesmos linfócitos pode eventualmente ser um novo alvo terapêutico que poderemos vir a considerar no futuro. E por fim, nesta última palestra, houve ainda a oportunidade de passarmos em revisão alguns dos novos, digamos assim, aspectos relacionados com o mecanismo de ação de fármacos que já conhecemos, e focámos um bocadinho na teriflunomida e no dimetilfumarato, e no efeito que esses fármacos têm no metabolismo de algumas células do sistema imunitário. Em relação à teriflunomida, sendo inibidora de uma enzima mitocondrial, parece que a disfunção que ela é capaz de induzir em células tão metabolicamente ativas como linfócitos T ávidos, digamos assim, poderá ser um marcador de resposta ao próprio tratamento. O mesmo se passando com a expressão de alguns radicais livres de oxigênio por parte de um clone de células específicas, de alguns monócitos, coisa que foi também identificada para o dimetilfumarato. Poderão eventualmente ser estes alguns caminhos que tínhamos que percorrer para conseguirmos prever quem poderá responder ou não melhor a estas mesmas terapêuticas.